Sabia que você tem olho de artista? Não te falaram isso? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Se você gosta de arte, seja lá a linguagem que for, a modalidade que for, mas não pôde se dedicar ao estudo da arte, o estudo formal da arte, história da arte, etc. Ou você gosta, mas acha difícil de entender, complicado, artista bicho doido, muito complexo. Eu te convido para ver os conteúdos e você vai descobrir que não é assim um bicho de 7 cabeças. Você já se questionou sobre o que é arte? Para que serve a arte, afinal? No que a arte vai contribuir para a sua vida? Vamos conversar sobre isso também. Eu falei que você tem olho de artistas. Você, eu, todos nós temos olho de artista. A diferença é que, na grande maioria, esse olho está bloqueado, total ou parcialmente, por várias razões. Mas a boa notícia é que dá para desbloquear. Existem ferramentas, estratégias, métodos que nos possibilitam desbloquear, ativar, amplificar e potencializar esse olhar. Olha que bacana! O que eu chamo de olho de artista? Essa capacidade que o artista tem de transcender as camadas, enxergar além das aparências. Todos nós enxergamos o nosso entorno. Você pode olhar agora o que você tem aí perto de você. Então você está enxergando a casca, a camada superficial de tudo isso. Como enxergar além disso? Você pode pensar, caramba, ela quer que eu faça o quê? Que eu tome um alucinógeno? Que eu faça uma viagem astral? Ou que eu entenda as coisas de uma forma mais alinhada com o conhecimento da mecânica quântica? Que eu enxergue os átomos, que eu enxergue os bósons de Higgs? Não é nada disso. É enxergar de forma diferente, sob ângulos diferentes. E para que isso vai me servir? Porque você vai enxergar as coisas, o mundo, a sua vida, de uma forma mais poética. E o que é poética? Falando a grosso modo, a poética seria uma forma de enxergar as coisas de uma maneira mais bela, mesmo que não haja boniteza. O belo e o bonito são coisas diferentes. O nosso cérebro, ele é constituído de duas partes, dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, o hemisfério direito, ele é responsável pelos movimentos do lado esquerdo do nosso corpo. E o hemisfério esquerdo é responsável pelo lado direito do nosso corpo, porque nós temos uma conexão cruzada. E isso já é comprovado cientificamente. Quando uma pessoa sofre uma lesão em um dos lados do cérebro, afeta o movimento, a mobilidade do outro lado do corpo. E o lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela linguagem, pelo raciocínio lógico, pelo cálculo, pela matemática, os símbolos e tudo isso. E o lado direito do cérebro, ele é responsável pela nossa percepção, sensibilidade, intuição, criatividade e muito provavelmente o artista tem esse lado
bastante ativado. A ideia não é que os dois briguem, que ative um mais do que o outro. A ideia é que a gente desenvolva os dois lados para que eles colaborem, para que eles facilitem a nossa vida, para que a gente tenha mais ferramenta para trabalhar, para resolver os nossos problemas. A hora que precisa ser criativo é criativo, a hora que precisa ser racional é racional. No nosso sistema social, existe uma tendência muito grande a valorizar e priorizar muito mais o lado esquerdo do cérebro, porque tudo são símbolos, tudo são cálculos, tudo é racionalidade, e isso vem sendo trabalhado desde a infância. Nas escolas mesmo, se for ver a grade curricular, tem muito mais disciplinas que trabalham mais o lado, exploram e desenvolvem muito mais o lado esquerdo do cérebro. Enquanto o direito tem o quê? Música, tem arte, mas isso é um período muito pequeno. Logo isso vai se diluindo e as pessoas naturalmente se voltam mais a essa coisa toda da lógica. E negligenciam um pouco o lado direito do cérebro, que a gente precisa desenvolver também. Só que em algumas pessoas, essa sensibilidade artística, ela fica ali, né? Como muito provavelmente é o seu caso, se você está aqui me ouvindo. É porque você gosta de arte. E lembra, a arte é uma coisa muito subjetiva, não é coisa da lógica. É subjetividade, precisa ter um olhar mais apurado para entender. Quando eu falo olhar, eu quero dizer todos os sentidos, né? Quando a gente vê alguma coisa, que a gente enxerga só a casca, só a aparência, a gente está usando os nossos sentidos, visão, audição, olfato, os nossos sentidos básicos, mas a gente precisa desenvolver alguma coisa a mais para enxergar e acessar o que não está tão aparente assim. A gente precisa dar uma remexida e transcender essas camadas. O artista, e quando eu digo o artista, eu quero me referir ao artista no geral, independente do gênero, porque não dá para falar o artista, a artista, então eu falo o artista, entenda-se como o artista no geral. O artista, ele tem essa percepção mais aguçada, ele tem esse olho, o olho de artista desbloqueado, ele está atento às coisas. Acontece com todo mundo. Às vezes a gente está tão interessado num assunto que esse assunto nos chama a atenção a todo momento. Se a gente quer comprar um carro, quer trocar de carro, a gente sai na rua e está olhando os carros, as cores, as marcas, tudo. Esse é o objeto de interesse. Se você está descontente com o seu cabelo, com o seu nariz, o que mais vai chamar a atenção das outras pessoas? Você vai olhar direto para quê? Para o nariz, para o cabelo. Então, dependendo do nosso interesse, quando ele é assim bem forte, a nossa atenção está sempre voltada para isso. Mas se eu resolvi o problema do cabelo, do nariz, enfim, ou se a partir do momento que eu resolvi aquela questão que me interessava, eu esqueço disso. Só que o artista não, esse interesse dele é constante, é intenso. Então, tudo que ele vê, ele está observando sob essa ótica poética estética, sob a ótica poética estética dele, porque cada artista tem o seu. Na área da música, por exemplo, o que chama a atenção de um músico, de um compositor? Quais são os elementos que interessam? O som. Então, nós temos um grande músico, compositor brasileiro, que é considerado assim o mago da música, que é Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal diz que desde criança ele tem esse interesse pelos sons. Ele ouve, ele observa os sons dos pássaros, dos bichos, da natureza. Os sons que são orgânicos ou os sons que não são orgânicos. E ele vai
armazenando essas informações, ele vai guardando no seu arquivo, ele vai ampliando o seu repertório. E num dado momento, aquelas informações estão lá e ele consegue acessar. Hermeto Pascoal é muito interessante porque ele transforma objetos inusitados, que têm uma função X, em instrumento musical, como por exemplo uma chaleira. Ele é capaz de tirar som de uma chaleira, ele transforma uma chaleira em instrumento musical. Vale muito a pena você ver um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o Hermeto Pascoal. Olha como então ele observa as coisas e ele usa aqueles recursos para a construção da sua obra. E outro exemplo bem interessante é de um outro compositor brasileiro chamado Heitor Villa-Lobos, que dentre as suas composições tem uma obra chamada Baquianas, número 2. Dentro dessa obra tem uma peça pequena chamada Trenzinho Caipira, ou Trenzinho do Caipira. Pensa uma orquestra inteira reproduzindo com instrumentos musicais o som de uma locomotiva, o movimento de uma locomotiva. Isso por si só já é fantástico. Mas aí você pode entrar um pouquinho mais na questão. Você pode entender essa obra como um movimento que traz, por exemplo, as pessoas lá do ambiente rural para o ambiente urbano. Você pode entender como uma transformação do tradicional para o moderno. Lembra que Heitor Villa-Lobos fez parte da Semana da Arte Moderna, então ele é um compositor modernista. Um outro exemplo bem interessante é do compositor alemão Ludwig van Beethoven, que para compor a Quinta Sinfonia, sabe qual é? Lembrou? Diz que para ele compor essa obra, ele se inspirou na ideia da morte batendo a porta. Pensa, a morte batendo a porta. Pensa no quão desesperador isso é. Não tem para onde correr. Pensa na questão emocional, pensa no desespero, pensa na situação. Mas também essa ideia pode nos levar a pensar sobre a finitude da vida. Nós somos mortais, então a morte, mais cedo ou mais tarde, vai bater na porta de todo mundo. Mas não é para criar terror. A gente pode também esticar um pouquinho mais e pensar então na magia que é a vida, na beleza que é a vida, e podemos pensar em aproveitar a vida, usufruir da melhor maneira possível o aqui, o agora. Olha que legal. Só a título de curiosidade, sabe aquela música? De quem é essa música? A gente ouve muito onde? No caminhão de gás. Essa música é uma composição de Ludwig van Beethoven. Essa música chama-se For Elise, ou seja, para Elise. Só que Beethoven compôs para uma mocinha chamada Teresa, que era uma aluna dele, era filha de um dos médicos dele. Ele ficou interessado por ela e escreveu essa música para ela. Olha só.
Então não é música do Caminhão de Gás, é sim uma obra de Beethoven. E se perguntar, muita gente vai dizer que Beethoven é o cachorro São Bernardo do filme e não sabem que na verdade é o compositor alemão tão famoso e tão querido e de obras tão fantásticas. Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello são pintores renascentistas que deram nome às 4 tartarugas ninja, lembra? Isso faz um pouco parte do processo de popularização da arte, até ajuda. E levando um pouco mais essa coisa da observação, de trazer o resultado das observações para a criação das obras de arte, a gente pode pensar no pintor de paisagem, por exemplo, no fotógrafo. O que você acha que chama a atenção deles? Então, quando eles olham alguma coisa, eles pensam no quê? No enquadramento. Eles pensam no que tem naquela cena, naquele contexto, pensam na composição, nas variações de cores, nas variações de tons, nos contrastes, na luz e sombra, na perspectiva. Olha quanta coisa, né? Então tá tudo aí, todo mundo vê isso o tempo inteiro, mas às vezes a pessoa não observa, tem isso, olha que interessante essa luz que tá batendo aqui, tá projetando uma sombra, olha que bacana, que interessante que ficou. Tá aí para todo mundo, só não olha, só não vê quem não quer. E o nosso objetivo é aprender a ver, relacionar o que nós observamos nas obras de arte com a nossa vida. Se pensarmos num artista contemporâneo que trabalhe com material alternativo, com sucatas, com madeira de demolição, para ele uma caçamba de demolição é um tesouro. Ele vai encontrar aí muitos elementos que ele pode usar. Ele vai olhar para as peças e já vai imaginar como que ele vai construir uma estrutura, uma escultura, enfim. A partir daí, a partir de uma peça, ele pode conectar com tantas outras e pode transformar em obra de arte. A arte visual é, dentre as artes, a que dá mais liberdade de criação, porque você pode juntar as coisas. Você tem várias linguagens dentro das artes visuais e você pode misturar, você pode criar uma pintura, misturar uma pintura com um texto, com som, você pode colocar gestos, você pode criar movimento, então tem uma liberdade imensa. E eu vou trazer um exemplo para você de uma obra de arte visual que tem essa relação com o som. É uma obra do artista brasileiro Cildo Meirelles. O título dessa obra é Babel, que faz referência à Torre de Babel bíblica, lembra? Então, como é essa obra? Como se constitui essa obra? Ela é uma torre muito grande, provavelmente de madeira, e ela é totalmente revestida de aparelhos de rádio, de vários tamanhos, de várias cores, de vários formatos, de várias potências. Então ele reveste, ele encosta ali, reveste a torre inteira com esses aparelhos de rádio. E todos eles são ligados simultaneamente, só que cada um em estações diferentes. Um tocando música, outro narrando jogo de futebol, outro com uma propaganda, outro com não sei o que lá, tudo diferente, com idiomas diferentes, enfim. E essa obra, que é uma instalação, ela fica no centro de um espaço de uma sala grande e escura.
Então, quando você se aproxima, você vê essa torre com as luzinhas piscando, com todas as luzinhas dos rádios piscando. E na medida que você vai se aproximando, você vai ouvindo essa massa sonora. E quando você se aproxima mais, você vai ouvir mais um aparelho especificamente, que está com um tipo de som, um timbre, uma narrativa, uma música, seja lá o que for. Na medida que você vai caminhando, você vai transitando nesses sons. É muito interessante. E o Cildo Meirelles diz que essa é uma obra mais sensorial do que visual. E onde você acha que ele se inspirou para criar essa obra? Né? O próprio transitar numa rua já nos traz todas essas informações. Se você caminhar numa rua movimentada, o que você vai ouvir? Você vai ouvir vozes, você vai ouvir música, você vai ouvir sirenes, carro, uma moto, né? E um monte de coisa diferente. Então, se você puder fechar os olhos, você vai ver aquela mistura de sons, de repente algo pode te chamar mais atenção e você meio que esquece as outras, de repente volta, mistura tudo. É um exercício muito interessante. E para completar, eu vou te falar de uma obra minha. Eu moro em Tatuí, que é uma cidade do interior de São Paulo, e é a cidade da música, porque tem aqui um dos maiores conservatórios da América Latina. E eu vim para cá, inclusive, para estudar música e depois me dediquei muito mais às artes visuais. O conservatório é uma escola que tem vários complexos, vários prédios, mas no prédio principal ele é quase que circundado por um pátio, um gramado. E tinha, na época que eu vim para cá, vários banquinhos ali, onde os alunos ficavam estudando os seus instrumentos e dá de cara para a calçada. Então pensa, num banquinho tinha um flautista estudando, no outro um violinista, no outro um trompetista. Então para quem passava por fora, pela calçada e ouvindo aquele som, todo aquele bolo sonoro, e na medida que ele se aproximava de um músico, ele ouvia mais aquele instrumento, depois mais o outro. Olha como é parecido com a obra do Cildo Meirelles. Só que eu, na época, não conhecia a obra do Cildo Meirelles. Então, o que eu fiz? Eu capturei as sombras projetadas de 13, na verdade 14 instrumentistas, né, como projetando a sombra, direto em papel craft, painéis de papel craft. Eu estou falando do papel craft para te dizer que para produzir uma obra de arte não precisa necessariamente de material caro, de tela cara, de tinta importada. Não, dá para criar com muitos materiais diferentes. Dá para criar com material alternativo, por exemplo. Então eu fiz a captura das sombras projetadas dos instrumentistas e também a captura do som, gravei os sons deles, na época em CD. Na exposição, que foi uma exposição no espaço grande, uma exposição coletiva, então com vários artistas, esse trabalho, esses 13 painéis circundaram a exposição. E atrás de cada painel tinha um aparelho de som rodando o CD em looping. Looping é quando não para, né? Fica sempre aí. Só que na época, o curador da exposição, que era um artista plástico, um artista visual brasileiro muito conhecido, Cildo Oliveira, ele sugeriu que nós trocássemos os sons. Então, quando o observador chegava diante do painel do pandeiro, ele ia ouvir um violino. Quando ele chegava no painel do contrabaixo, ele ia ouvir uma flauta. Então, isso causa uma certa estranheza que pode levar o observador a procurar, a fazer uma conexão de imagem e som.
Então, para dizer para você que as obras de arte, especialmente as contemporâneas, modernas e contemporâneas, elas às vezes não são tão fáceis de entender, não são tão fáceis de ler, às vezes exige um pouquinho mais de esforço, de tempo, de dedicação, né? Ela instiga, ela é para causar estranheza, para provocar uma reflexão mesmo, certo? Então, olha quanta coisa a gente falou de relações que são do nosso cotidiano, que na maioria das vezes as pessoas nem observam, mas que o artista, como tem essa pegada, esse olhar desenvolvido, essa atenção voltada para os objetos de interesse, ou tudo que ele vê, ele tem uma poética, ele tem uma estética e ele vai enxergar isso com um olhar diferente do normal, diferente do olhar comum, digamos assim. Então tudo pode ser objeto de interesse e pode ser transformado, trazido para a questão artística. Falando da questão sonora, quando os músicos de uma banda, por exemplo, vão gravar uma música num estúdio, cada instrumento é gravado num canal separadamente. Então você pode ouvir o instrumento isolado. E depois é feita a mixagem e fica tudo junto. E quando a gente recebe essa música, os instrumentos estão todos juntos. E como exercício, eu vou te dar 2 sugestões. Então, o primeiro exercício que eu sugiro para você é quando você estiver ouvindo uma música, ou qualquer que seja, observe, vê se você consegue identificar os instrumentos. Quantos instrumentos tem? Quais são? Será que é baixo, guitarra, bateria, teclado, voz? Né? Tenta identificar. Em algum momento, tenta acompanhar mais um instrumento. Escolhe um e tenta acompanhar, ver até onde você vai. Né? Pega lá o contrabaixo e tenta ouvir. Só ele, isolado. Não dá para isolar como os canais lá no estúdio de gravação, mas tenta isolar isso, acompanhar. Exercita isso. E outra sugestão é que você pode ser aí mesmo onde você está nesse momento, quando você desligar, você fecha os olhos e tenta ouvir, tenta perceber que sons você consegue ouvir. Será que um cachorro latindo, um gato miando, um passarinho cantando, uma buzina, uma moto passando, alguém falando? Observa isso. E você começa a ver isso de um outro jeito. Não é mais só um ruído, não é só uma coisa que acontece. Você já está começando a enxergar de uma outra forma. E aí você começa, aos pouquinhos, desbloquear seu olho de artista. Eu te agradeço muitíssimo pela companhia até aqui e espero você na próxima. Valeu!